E creio eu, que no domingo que vem essa mensagem nessa direção vai estar terminando. Então hoje eu vou fazer como se fosse uma síntese daquilo que eu entendo ser o mais importante do objetivo do derramado do Espírito Santo sobre nossas vidas. Não aquilo que é o mais importante, mas entendo eu que é o mais importante, até porque tem a ver com aquilo que Deus colocou no meu coração, que é sobre maturidade e sobre unidade. Então eu te convido a abrir sua Bíblia em Atos 4, vamos ler do versículo 32 ao versículo de número 37. Atos 4, do número 32, do verso de número 32 ao verso de número 37. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Quem não achou fala misericórdia. Atos, está logo aí. Achou? Está logo aí na Bíblia. Está aí, né? Podemos, diz assim a palavra do Senhor: era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a sua necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a restauração, fé e libertação de todos aqueles que nela crêem. Eu quero falar um pouco daquilo que eu falei no começo, quando eu comecei a falar sobre recheio do Espírito, quando Jesus fala, né, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-lhe-eis testemunhas. A função de ser revestido de poder é para ser testemunhas. Lamentavelmente parece que a gente lê esse negócio, mas não entende. Parece que a gente lê, mas não compreende. O motivo maior de ser cheio, de ser revestido de poder, é para ser testemunha do Senhor, para testemunhar a Deus, a fim de que outros, olhando para o Arthur, possa ver Cristo nele e assim ser convertido, ser transformado, ser salvo, ser liberto. Porque o Senhor nos enviou, quando ele ora lá em Mateus 17, Pai, como o Senhor me enviou, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Enviou para quê? Para salvar vidas, para salvar o perdido, para libertar o cativo, para dar vista aos cegos. O motivo de que o Espírito se derramou sobre nós, além de nos fazer sermos de fato penhor, selo de Deus, quer dizer, o Espírito está em nós, testificando com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos envia para sermos testemunhas, para sermos a luz e o sal, para sermos embaixadores, para sermos aquele que anunciam as boas novas da salvação. Lamentavelmente, a gente confundiu o revestimento de poder, ou o revestimento do Espírito Santo, com manifestações de poder para curar, para vermos sinais e maravilhas. Isso é bíblico? Mas essa não é a causa principal. A causa principal é mostrar a todos que Jesus Cristo é o Senhor, é Salvador e é libertador. E o que eu quero falar nessa noite é o que esse revestimento ele trouxe, ele causou na igreja do Senhor Jesus. Os discípulos estão reunidos, cerca de 10 dias, cerca de 120 discípulos reunidos. Isso no capítulo 2 veio derramado o Espírito Santo. Nós caminhamos um pouquinho, estamos no capítulo 4. No capítulo 4 vai dizer que era um só o coração e a alma dos que criam. Quando a gente vai pegar essa palavra coração e alma, elas têm significados muito parecidos no grego. Para coração a palavra é cardia, onde a gente hoje usa taquicardia.
cardia, né? Aquilo que é do coração. E uma das dos significados dessa palavra cardia, ela na verdade no grego, ela tem mais a ver com razão, com aquilo que a gente analisa os fatos e com o impulso a gente toma isso, a gente faz alguma coisa. Por isso que vai falar que enganoso é o coração do homem, aquelas coisas que a gente acaba fazendo por impulso ou por uma razão que nos move a realizar. Quando fala já de alma, vai falar de psirré, da onde a gente tem a palavra psique, né? Dos psicanalistas, psicólogos e por aí vai. Esse já tem diretamente a ver com a alma, tem a ver com sentimentos, tem a ver com emoção. Então o que ele está falando aqui? Que esse povo reunido, tudo neles era um, tanto a razão como a emoção. E aí a gente, quando vai analisar isso, se vocês repararem, vocês vão lembrar que eles nessa época se reuniam mais nas casas do que no templo, principalmente devido à perseguição. No entanto, eles se reuniam nas casas e no templo, mas o mais frequente é na casa. Então pensa comigo, não tinha um lugar como esse que a gente está hoje, onde a gente falava assim, ó, na Rua Marilena, número 27, Igreja Metodista em Curicica, o povo se reúne ali principalmente dias de que a gente chama de culto, né? Quartas e domingos. Não tinha isso, não existia, porque aqui quando a gente vai evangelizar alguém, aparece lá na igreja nessa tal hora, no endereço tal. Naquela época não, era casa, não tinha muita programação. Quando a gente vai caminhando nos evangelhos, a gente vai ver principalmente Paulo, já nas cartas dele, organizando o que a gente hoje chama da igreja, e quando ele começa a colocar, né, a ordem, hierarquia, a maneira de administrar, o testemunho de quem vai estar à frente, isso vai acontecendo no processo. Mas a princípio era assim, a gente olhou para a casa de Adonai, vamos invadir tua casa, vamos invadir, dá para ser? E normalmente eles falavam sim. Por que normalmente eles falavam sim? Porque a mente e também a alma era um só do coração dos que criam. E o povo olhava para esses e diziam que esse povo era o povo de Deus, era a igreja do Senhor. Entenda uma coisa que é o que eu quero principal hoje. Eles eram reconhecidos como igreja do Senhor, como povo de Deus, pela unidade que eles possuíam, pela comunhão. Escuta só, de onde há pessoas diferentes, vão haver gostos diferentes? Sim. Vão haver desejos diferentes? Sim. Vão haver condições econômicas diferentes? Sim. Vão haver cores diferentes, narizes diferentes? Sim. Vamos ter multiversidade no meio onde tem um povo. Todavia, a reunião deles, escuta isso, não era por causa do pastor que estava à frente, até porque até então não tinha essa figura, não era por causa tão pouco de um templo que fosse bonitão para se reunir, não era por causa se o povo que tocava ou cantava era muito bom, até porque não tinha essa noção toda que a gente tem hoje. Eles só se reuniam e era só um coração, era só uma alma. Eles só faziam isso, só viviam assim por causa de Jesus. O único motivo deles serem uma somente, deles terem o mesmo sentimento, era por causa de Jesus. Eles se reuniam para cantar a Deus, para falar das coisas de Cristo. Se você vai estudar com cautela Atos dos Apóstolos, qual é a figura que é falada de capa a capa, do primeiro capítulo ao último capítulo? Jesus. Você vê que quando eles são falados os profetas, é somente para apontar que os profetas falavam sobre Jesus. Eles, por exemplo, Estevão, quando está para ser apedrejado, ele é apedrejado porque ele está falando da história de Moisés, de Abraão, Moisés, até chegar Jesus para falar de Jesus, aquele que morreu, que foi lá crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. O centro da reunião é adorar a
Cristo, é contar as maravilhas de Cristo, é dizer que Ele é Senhor, que Ele é Salvador. Nisso que é o máximo, nisso que vai dizer Mateus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, quando eles falam das coisas de Deus. E aí vai dizer que nisso o coração deles era um só, que a alma deles era uma só. Eu tenho dito aqui na igreja, e é algo que me incomoda muito, que a gente normalmente não se reúne para falar de Cristo, para amar a Cristo, para adorar a Cristo. A maioria de nós se reúne porque busca uma bênção, se reúne porque tem, talvez quando eu falo a gente, eu estou falando de maneira geral, eu estou falando de igreja metodista, estou falando de povo de Deus. A gente se reúne porque talvez a igreja ela tem uma estrutura muito boa, e essa estrutura me agrada, então eu vou para aquela igreja que dá prazer ir lá. A gente se reúne talvez porque o ministério de música é bom pra caramba a beça, e quando ele canta, toca, eu me sinto bem. Tem tudo a ver com o individualismo, raramente tem a ver com a unidade que quer adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quase sempre a igreja hoje, de certa forma, ela virou um mercado, onde eu vou para eu buscar, para eu comprar, para eu barganhar, para eu ter aquilo que eu desejo. Raramente nossa mente, as nossas emoções eu estou aqui porque eu adoro ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é meu Senhor e meu libertador, porque eu não sei viver sem Ele, porque eu quero estar perto dEle, porque eu quero adorá-lo e quero ser um instrumento nas mãos dEle. Por isso conte comigo, por isso eis-me aqui. Isso tem faltado muito no nosso meio. Isso tem faltado muito na igreja, que se diz igreja do Senhor, porque entendam, não havia tempo. Não havia tempo no que eu digo no sentido que a gente tem hoje. Não havia figura pastoral. Mas se os outros olhavam para ele e diziam que era um só coração, era uma só a alma daqueles que criam, e os outros quando os viam diziam que eles eram a igreja do Senhor, porque vai dizer que por causa disso o Senhor acrescentava aqueles que iam crendo, que iam sendo salvos. E eu estava ali orando, né, com uma angústia na minha alma, né, e falando para Deus, eu falando: Senhor, qual é de fato, qual tem sido de fato o motivo da gente, a começar por mim, a sair de casa e vir para a igreja, a sair da igreja e ir para a vida, porque o dia e a hora que a gente tiver Jesus Cristo como de fato, o maior objetivo do nosso viver, como uma música que tem antiga, que até eu nunca ouvi, que fala assim, que Jesus Cristo é o motivo da nossa canção, da minha canção, outra razão eu não tenho para cantar, a minha vida vem dele, a minha melodia estar em ti, né? Jesus Cristo é o motivo da nossa canção. O dia que isso for uma verdade entre todos nós, a gente muda a localidade onde está inserido e a gente faz referência para o povo lá fora. O dia que a gente parar de compreender que vir à igreja é para aquilo que eu desejo alcançar e não para aquilo que eu desejo ser, e por quem eu desejo ser. O dia que isso acontecer, a gente muda, mas enquanto isso não acontecer, a gente está juntos, mas a gente ainda não está unido, porque a gente entra aqui falando: eu vim buscar isso, eu desejo isso, eu gosto daquilo outro. Jesus deixou de ser o centro. A gente inventa idolatrias, e às vezes a gente fala mal de outras denominações, religiões, mas a gente cria idolatria. A gente cria idolatria por causa do pregador, a gente cria idolatria por causa da oração, a gente cria idolatria por causa do lugar. Esses dias, sem citar nome, o rapaz que eu estou evangelizando, e dentro do assunto entrou dentro de uma igreja, né, bem conhecida aqui do povo de Jacarepaguá, né, Recreio, Barra, enfim. E aí ele comentava, ele não é cristão, ele dizia: pô, pastor, e por uma igreja daquela, quem não quer, né? Pô, a igreja tem tudão, e você pensar, tem, pode ser para o teu filho, para você, lá na igreja tem. E eu comentava com ele, eu falava: isso que é o grande problema,
Não estou falando, obviamente, de todos que estão ali, é para eles, mas a maioria acaba indo porque já está tudo montadinho, tudo bacana. Eu chego lá e já está tudo no esquema para eu participar, para eu me alegrar. Mas raramente nós somos aqueles que falam assim, por favor, gente, vou repetir, não estou falando somente da igreja local, estou falando de povo, que se diz povo de Deus. Fala assim, ó, conta comigo que eu vou começar do zero e quero colocar tudo lá em cima para a glória de Deus. E os dois, todos eram um só coração. Eu sou apaixonado pela passagem do Velho Testamento em Êxodo, quando Moisés ele vai pedir para o povo trazer recursos para construir o que Deus tinha dado como ordem. Chega uma hora que Moisés tem que falar assim, ó, pare de trazer, chega, já tem muita coisa, não dá, já passou daquilo que eu esperava. A gente aqui como igreja local, que luta que foi para a gente conseguir pagar o leiteiro com a cruz e a chama. Que luta, e quero louvar a igreja, né, mais uma vez pelo socorro à irmã Solange, que de uma hora da noite para o dia, a gente conseguiu, graças a Deus, o que precisava para ajudar lá no sepultamento da filha dela. Glória a Deus por isso. Mas o dia que Jesus Cristo for a meta, e quando eu digo Jesus Cristo ser a meta, é compreender que tudo que concerne a Jesus, que glorifica Jesus, tem que ser prioridade para a minha e para a sua vida. Estou conseguindo me entender, irmãos? É tudo, exemplo, Jesus nos ensinou a amar, então todos vamos amar. O Senhor nos ensinou a ser apaixonado pela sua palavra e a examinar a sua palavra, então vamos todos, por amor a Cristo, a examinar a sua palavra. O Senhor nos ensinou a termos uma vida de santidade, então por causa do Senhor Jesus Cristo vamos ter uma vida de santidade. O Senhor nos ensinou a uns suportarmos ao outro em amor, então vamos todos suportarmos um ao outro em amor. O Senhor disse para eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, então assim eu vou viver. O Senhor me disse para eu ser misericordioso e perdoar. Foi o Senhor que disse, e por causa do Senhor eu farei. O Senhor disse que eu tenho que todos os dias negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e segui-lo. Então se Ele disse isso, por causa dele, eu vou todo dia falar aquilo que Paulo falou, que seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. Eu renuncio ao meu eu, para que o Senhor Jesus cresça na minha vida. E foi isso que disse João Batista. Louvado seja Deus, amém, amado? Mas é por causa de Cristo, é por causa dele. A reunião, o máximo do encontro é por causa dele e é para ele. O centro tem que ser ele. Né? Ontem tinha uma reunião, uma reunião de juvenis e alguns jovens lá na minha casa. E aí depois a gente fez uma reunião que eu faço a cada 2 meses lá na minha casa, mais ou menos a cada 2 meses. E aí no momento eu fui dar uma palavra e eles estão criando aí um ministério que Deus colocou no coração deles. E eu falava para eles, olha, não permita que vocês façam isso ou entrem no ministério por causa do ministério. Se for por causa do ministério, vocês estão começando errado. E se ficar e o ministério for mais importante do que aquele para quem a gente foi chamado, para ter um chamado, a gente está equivocado. A gente precisa se converter. Se eu toco bateria, se eu toco teclado, se eu prego, só porque eu gosto disso, só porque isso me faz bem, eu preciso me converter. O que tem que me fazer bem é eu poder adorar a Deus com todas as capacidades que Ele me deu. Com o meu fôlego de vida, com o meu respirar, tem que ser para a glória dele. Aleluia, amados. Amém. Porque quando isso acontece, é impossível não haver unidade, ainda que haja pensamentos diferentes. Porque dentro dos pensamentos diferentes, dentro dos gostos diferentes, dentro das diferenças, aí vai sobrepor o amor. Vai sobrepor quando a palavra diz: o que depender de vós, tem de paz com todos. Vai prevalecer quando falar assim: se manda caminhar uma milha, caminha 2. Se pedir a capa dele também, a túnica. Perdoai-vos uns aos outros. Vai prevalecer tudo isso quando existirem as diferenças e existirem os gostos, os pensamentos contrários. Como a gente viveu isso totalmente diferente, né? Nesses dias aí, eu falei isso pela manhã da internet.
onde um, por causa de pensamento diferente do outro, coloca a coisa sem pensar se está agredindo alguém, se está machucando alguém, se está ferindo alguém, mas é pelo prazer de falar assim: meu pensamento é esse. Ontem, inclusive, lá, né, com os jovens lá, os juvenis, e creio que aqui alguns conhecem o Bolacha, né, o Mateus, é um grandão, gordão, né, não sei quem é, toca quase tudo, e inclusive ele é professor de música. E aí ele estava lá e eu estava filmando. Aí o pastor Max, que é o pastor dele, falou assim: ó, isso no Face, né? Ele contou assim: ó, esse jovem aí do violão é fera. E aí eu, na pinha, brincando com ele, né? Que é massa, cara, a gente é amigo, nós somos amigos. Eu ia responder para ele assim: ah, todo mundo é fera. Mas antes de responder, eu falei: caramba, como ele vai interpretar? Como quem que vai ler eu respondendo isso vai interpretar? Então é melhor eu não colocar nada. Eu ganho mais não colocando do que colocando algo que pode ferir alguém, machucar alguém, causar discórdia, pode atrapalhar aquele que está querendo caminhar, pode escandalizar aquele que Jesus Cristo morreu na cruz. Então eu prefiro eu recuar para que o Senhor seja glorificado e vidas sejam abençoadas. Mas a gente perdeu essa noção de que é tudo para Ele. Então eu não posso ferir alguém por quem Ele morreu. Eu não posso derrubar aquele que Ele enviou, Jesus Cristo, para colocar de pé. Porque se meu pensamento, se a minha alma, se meu coração é de Cristo, eu vou querer sempre o bem do outro. Eu vou querer o outro no bem-estar melhor possível. E aquele que está caído, eu quero ser um instrumento para levantá-lo para a glória de Deus. Porque o que ocupa a minha mente, o que ocupa a minha alma, tem que ser Jesus. Se é Jesus que ocupa, é tudo para Ele, por Ele. E por isso o amor tem que prevalecer. Por isso a unidade, ela vai ser real. Porque só nós caminhamos unidos. E aí eu vou te convidar a ler algumas passagens bíblicas. Só beber uma água rapidinho. A gente vai ler algumas passagens bíblicas e eu te convido a ler. E a gente vai ficar meio confundido com isso, mas eu vou começar humanamente falando, do pior ou do mais difícil para o mais fácil, mas humanamente falando, porque se o Senhor Jesus ele disse isso, é porque para Ele nada é impossível. Então não é uma utopia, é uma realidade. Mateus 5, a partir do versículo 43, escuta o que vai dizer a palavra do Senhor. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo. Acharam todos? Que eu estou escutando aí nos barulhinhos. Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos amigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Escuta só, mano. Tem um resultado, tem uma consequência de uma postura, de um sentimento, de um ato que nós praticamos. Ele está dizendo: foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Para quê? Para que sejais filho do vosso Pai que estais nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos, aqueles que são desleais, aqueles que são corruptos, é isso que ele está dizendo, aqueles que são maliciosos, que são malandros, não fazem eles também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E aí você vai falar para mim: pastor, mas isso aí não é mole não. Mas é por isso que ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Qual foi esse poder? O derramar do Espírito. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus que vive em nós, a fim de que sejamos o quê? Testemunhas. O que é ser testemunha? Ser filho de Deus
é ser em nós a semelhança, ter em nós a semelhança de Jesus Cristo. E ele está falando que a gente só vai ser filhos de Deus Pai se caminhamos, se vivemos dessa maneira. Qual é a maneira? Eu não tenho que amar, não tenho que ser um só com aquele que me ama. Ao contrário, qualquer um faz isso. Eu tenho que amar, eu tenho que orar por aquele que é aquela pedra no sapato, pelo aquele que me insultou, pelo aquele que às vezes a gente diz assim, ele não me desce, né? Como tem gosta de dizer isso, meu amigo, se não desce, toma um gole da unção do Espírito Santo, que tu vai ver que tu vai ter prazer com quem ele desce. O grande problema, a grande dificuldade que nós encontramos, é que achamos que ser cheio do Espírito é um montão de outra coisa, menos ser de fato a imagem de Cristo. Porque para muitos de nós, principalmente que já dissemos cristãos, quando pensamos em estar em comunhão com Cristo, ser cheio do Espírito, a primeira coisa que a gente pensa é poder, é variedade de línguas, né? É profecia. Amado, tudo isso é de Deus, que Ele derrame sobre nós em nome de Jesus Cristo. Mas Ele vai falar que nós nos tornamos filhos do Pai quando eu amo quem me odeia, quando eu oro porque Ele persegue, quando olham para mim e falam assim, ele vive, ela vive como Jesus viveu, ele trata, ela trata como Jesus tratava, ele busca aproximar-se de quem ninguém jamais pensou se aproximar a não ser Jesus. Por isso que o povo não entendia Jesus, comia com o publicano, prostituta estava ao lado dele, entrava na casa de cobrador e falava, prepara aí o ceviche que eu vou entrar e vou comer contigo. E o povo falava, olha, isso tem Deus ser burro, expulsa demônio pelos chefes maiorais de demônio, isso é um comilão, e vão botando um montão de títulos nele, porque ele falava, olha só, olhem para mim como eu trato as pessoas, vocês têm que tratar também. Está lá o cara para prendê-lo, diz alguma que o nome do cara era Malco, e aí Pedro vai e corta a orelha dele, ele vai lá e coloca no lugar, e aí o pessoal cospe nele, o pessoal quer apedrejar, ele fala, mas qual o motivo, qual bem que eu te fiz que você, por quais dos bens que eu pratiquei que você quer me apedrejar? Ninguém quer chegar perto da mulher samaritana. A Bíblia vai falar lá em João 4 que ele se importava, era interessante, era necessário que ele passasse por Samaria para encontrar uma mulher que ia buscar água na hora que ninguém queria buscar, porque ela tinha vergonha de toda a sociedade. Mas ele fala, eu vim para restaurar, eu vim trazer para junto, eu vim para dar valor quando a sociedade não dá mais, eu vim para dizer que é importante quando ninguém mais acha que é importante, eu vim para resgatar quando todo mundo falou assim, eu só serve para ser jogado fora, mas eu trago de volta porque eu amo. Ele está falando, o dia que a gente viver assim, a gente vai demonstrar de fato que a gente é filho dele. Se é filho dele, a gente é cheio do Espírito dele que nós habita. Por isso que ele fala que não é impossível. Se formos cheios do Espírito, isso é possível, porque ele nos chamou para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, ainda aí, abra sua Bíblia agora em João 13, versículos 34 e 35. Meu desejo é que em nome de Jesus a gente seja cheio do Espírito Santo, que olhem para nós e vejam de fato que nós somos um, porque Jesus Cristo é o motivo da nossa canção, é a razão pelo qual a gente se reúne, é a razão pelo qual a gente vive, é a razão pelo qual a gente serve, é a razão pelo qual a gente trabalha, é a razão pelo qual a gente perdoa, é tudo por Ele, é por causa dEle, Ele é o motivo dos nossos salmos. João 13, versículos 34 e 35, amém? Novo mandamento vos dou, novo, amai-vos uns aos outros, como vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente gosta muito, e quem que não gosta, né? De dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípula de Jesus, o Senhor me resgatou. Quem não gosta disso? Todo mundo gosta. A Bíblia diz assim, pelos frutos conhecereis. E ele está dizendo que aquele que
dele, diz que vive em amor, amando uns aos outros. Aí ele usa uma expressão aqui, Jesus Cristo está falando, ele usa uma expressão que eu acho muito forte. Ele fala assim, que todos saberão, reconhecerão que vós sois meus discípulos. E eu já falei para vocês que no grego, todos, quando fala todos, é todos mesmo, não tem todos, como a gente diz assim, a gente fala assim, ó, todos de Curicica, não tem como. A gente fala por uma colocação cultural da língua portuguesa, porque se fala todos de Curicica, a gente fala cada um vive em Curicica, do mais novinho ao mais velho, né? A gente tem essa expressão de todos dessa maneira. Pô, bebi toda a água daquela casa. Como vai beber toda a água? Abriu a bica lá e ficou esperando acabar a caixa d'água. Não tem como, mas é a nossa expressão. Mas o grego não, você está dizendo todo é todo, de fato. E ele vai dizer que todos olharão para mim e para você e dirão que somos discípulos do Senhor. E aí, vou repetir o que eu falei esses dias, eu falei o Gelson e o Ed Carlos conversando ali embaixo, o Lucas, e a gente falando de algumas músicas que eu não concordo com a letra dela. E aí o Lucas foi e falou aquela, como é que é, do Regis, como é que é? Da Missassa, né? Se não se esquenta, né? Se o mundo ainda não. Me ajuda, eu sou bom pra caramba nessas coisas. Que o mundo ainda não te percebeu, né? Não te notou. Se não chora, se o mundo ainda não notou. E eu tenho dito aqui que eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Porque a Bíblia fala que nós somos luz e sal. Não tem como você não reparar a luz. Não tem como você reparar o sal. Amém? Você consegue comer comida e falar que falta sal. Ou ela está temperada, né? O pessoal do churrasco, ela está temperada nos 30. Então vai falar, pô, está salgado. Mas não tem como você não perceber o sal. Ele fala que nós somos fala que nós somos embaixadores. Está dizendo que como o Pai enviou a Cristo, Ele também nos enviou. Se vão gostar da gente ou não, é outra história. Mas se vão notar, vão notar. Eu vou dar aí um exemplo, né? Para a gente entender isso aí um pouco melhor. Aí eu vou falar daquilo que eu sempre falo, que é o que eu amo, futebol. Você pode pegar um jogador, se ele for muito ruim, Júnior, a gente vai notar, o cara não vai. Se for do nosso time, então a gente vai falar assim, pelo amor de Deus, tira esse cara. Se o cara for muito bom, a gente vai notar. Se o cara for a expressão que a gente usa, água com açúcar, a gente fala assim, meu Deus do céu, esse cara não soma nada, não tira, esse técnico é cabeçudo. A gente vai sempre notar. O cristão, ele foi chamado para ser notado. E vai dizer que nós vamos ser notados à medida que nós nos amarmos uns aos outros, vamos ser notados, reparados, percebidos como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Porque uma coisa, e aí é uma expressão que é minha, tá? Uma coisa é a gente ser notado como crente, outra coisa é a gente ser notado como cristão. Crente é todo aquele que crê. Cristão é aquele que tenta viver segundo a vontade, a imagem, o desejo, os planos, o chamado do Senhor Jesus. Se somos cristãos, vamos ser notados como cristãos. Se somos crentes, é aqueles que a gente ouve assim, o cara é crente e faz um negócio desse. O outro diz que é crente e está fazendo aquilo. Mas aqui ele está falando de discípulos e discípulas. A maneira que nós amarmos uns aos outros. Todos vão olhar para nós e vão dizer que somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E essa palavra para mim era tão forte, e aí é concepção minha, tá? Para mim ela é mais forte do que quando me fala assim que nós somos filhos de Deus. Por que para mim ela é mais forte? Porque Jesus Cristo, antes de partir, em Mateus 28, ele diz assim, ide e fazei discípulos. São os discípulos chamados, obviamente, de discípulos, para irem e fazer discípulos. É à medida que a gente forma outros, Cristo em outros, estamos formando os discípulos de Jesus. Ele vai dizer que essa maneira que a gente vive, que contagia o outro,
que impregna no outro, que entra Jesus no outro. Nós somos sendo e fazendo discípulos de Jesus. E ele vai dizer que não tem como a gente ser nem fazer se não amarmos uns aos outros, se não houver entre nós unidade. Porque o amor, onde há amor, há unidade. E aí eu vou fazer uma pergunta e gostaria que vocês participassem. Onde há amor, há unidade. Mas onde há amor, há uniformidade? Não. Sou casado, amo a minha esposa. Temos aqui os casais, né? Temos aqui pais e filhos, temos avós e netos. Você vai amar, mas está longe de ser tudo igual, né? Às vezes um gosta de preto, o outro gosta de branco. Um gosta na minha casa, um gosta de macarrão, um gosta de arroz. Eu amo peixe, não como carne, né? E fiquei noivo numa churrascaria, né? Que minha esposa e a família dela, se deixar, morde a língua, né? Tanto que gosta de carne. Há amor, mas não há uniformidade. Mas tem que haver unidade, porque o que tem que prevalecer é o amor. Por isso, à medida que amarmos uns aos outros, olharão para nós e saberão que somos discípulos do Senhor Jesus. O chamado para Deus, de Deus para mim e para a sua vida é: seja cheio do Espírito. Porque só cheio do Espírito, onde a mente e os sentimentos são dominados pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos dar condições de vencer essas barreiras, de ultrapassar essas dificuldades e de fazer com que Jesus Cristo de fato seja o centro, porque isso não é só racional, nem é só emocional. Os dois caminham juntos, era um só, o coração e a alma dos que criam. E volta lá no texto de Atos 4, por favor, versículo de número 33. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Essa palavra dava, no grego, olhem para vocês entenderem isso, essa palavra no grego, dava, não tem essa conotação que a gente conhece. A palavra aqui no grego dava vai ter, cada um vai pronunciar de uma maneira. Alguns falam, até mesmo do jogador do Chapecoense, apodi ou apode. E esse dar é no sentido de que eu tenho uma dívida a ser paga. Eu tenho que pagar uma dívida. Isso é esse reconhecimento de quem Jesus é, do que Jesus Cristo conquistou na cruz, que provocava nos discípulos esse desejo deles darem bom testemunho. Eles pagavam, isso é, para eles era essa entrega de dizer assim: a minha vida ela tem que ser semelhante a Cristo, porque eu tenho uma dívida com Cristo. E Paulo vai dizer que todos nós somos devedores de Cristo. Paulo ainda vai dizer em 2 Coríntios 5:15, 2:15, me gastarei e me deixarei gastar. Ele está dizendo: eu estou me dando, eu estou me entregando, porque eu tenho uma dívida com o Senhor, e essa dívida é fazer com que Jesus esteja em mim de tal maneira que outras pessoas sejam alcançadas pela minha vida, pela minha existência. Agora pensa comigo, está dizendo que eles, plural, eles viviam assim. Pensa comigo, se a gente aqui de Curitiba tivesse essa noção dessa dívida que a gente tem com Cristo, mas é uma dívida que não é pela obrigação. Paulo chega a dizer assim: eu liberto que sou, me faço escravo do Senhor Jesus. Ele se faz, é que ele sabe que não tem outra maneira de viver, não tem a maneira que alegre mais a vida dele do que viver para a glória do Senhor Jesus. Como ele vive para a glória do Senhor Jesus, ele vive para o próximo. Porque aquele que diz que ama a Deus que não vê, como pode isso ser uma realidade se ele não ama o seu irmão a quem ele vê? Se ele diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão, vai dizer João que ele é mentiroso. E Paulo, por saber que ele não era mentiroso, que ele falava a verdade, ele diz: eu falo a verdade, não minto. Ele vai dizer que ele se dá, se deixa gastar por essa dívida que ele tem com o Senhor,
em amor ao outro, pelo aquilo que ele sabe que Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo provocou na vida dele. E o interessante que eu acho na vida de Paulo é que a gente vai olhar para Paulo e todos nós sabemos o poder, socialmente falando, que Paulo tinha antes da conversão, amém? Era general, o cara que tinha poder, vai dizer lá em Atos 9, ele tinha poder para aprender, para soltar, para fazer o que ele quisesse. Ele se converte e Deus o enche de poder, a ponto que a Bíblia vai dizer que o pessoal pegava o lençol de Paulo para curar os outros. Mas quando ele quer falar da entrega da vida dele, ele fala: eu me gastarei e me deixarei gastar. Eu sou liberto, mas eu me faço escravo. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ele traz sempre para ele, olhe para ele, para que vejam Cristo nele, vejam como ele vive para Cristo, por Cristo. E ele só vive por Cristo, para Cristo, quando ele vive para o próximo. Porque o desejo dele é que todos sejam um. É que todos compreendam que a gente tem uma dívida de amor, uma dívida de misericórdia. A única maneira da gente viver, se de fato a gente entendeu quem é Cristo, o que Jesus conquistou na cruz, é quando a gente vive em relação ao outro, uma vida de relação, uma vida de dar, de entrega ao outro. Do contrário, continuaremos sendo aquele que viemos para aqui, pensando em nós mesmos para sair daqui satisfeitos. Por isso que a igreja, na maioria das suas vezes, tem sido um lugar de barganha, onde tem um montão de gente junto, levanta as mãos para os mesmos hinos, às vezes até chora, cantam junto, batem palma quando alguém tem que fala assim: pô, não, Senhor, né, tem isso, tem uma injeçãozinha, aí a gente vai e aprova. Mas na verdade somos juntos, cantamos os mesmos louvores, levantando as mãos para as mesmas adorações, cantos, mas cada um está pensando somente no seu, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro, puxando brasa para a sua própria sardinha, sardinha para a sua própria brasa. Eu nunca acerto esse ditado, mas vocês entenderam, né? Porque na verdade, como Adonai? Brasa para a sardinha. Mas na verdade, cada um está pensando em si, não está aqui porque fala assim: eu vim aqui porque eu adoro esse Deus. Eu vim aqui porque minha vida é ser semelhante à de Cristo. Eu vim aqui porque eu quero negar a mim mesmo todos os dias. Eu vim aqui porque eu quero que o Espírito Santo provoque em mim aquilo que só a razão não consegue, só a emoção não consegue, mas eu sendo dominado por Espírito, todo o meu ser vai me levar a adorar ao Senhor. E aí, amados, vai depender da igreja onde você está, vai depender se o ministério de música é bom ou não, vai depender se o pregador ele prega bem ou não. Ele não pode pregar blasfêmia, né? Mas vai depender disso, porque a gente veio aqui por causa de Cristo. A gente vive por causa de Cristo. A gente se reúne por causa de Cristo. A gente deseja ser semelhante a Cristo. E por isso eu vou me dar por causa de Cristo. Eu não vou me alongar, porque eu falei que hoje eu quero me centrar nisso, da gente ter unidade, para a gente compreender que o que tem que dominar a nossa razão, o nosso sentimento, é o amor e a adoração a Jesus Cristo. Porque se a gente aprender a amar e adorar Jesus, a gente aprende a amar o próximo. Agora, se a gente começar a querer amar o próximo com as nossas próprias razões e forças, amado, a gente não vai conseguir, porque todos nós vacilamos. Aqui, todo mundo pelo menos é filho. Eu tenho certeza que todo filho aqui já vacilou com seu pai, com a sua mãe. Amém? E o pai e a mãe continuaram amando. Porque aí eu estou falando de pai e mãe, mas eu quero dizer que todos nós vacilamos. E se não for pai e mãe, a primeira coisa que a gente vai dizer é o seguinte: não dá para ficar com essa pessoa não. Não quero ficar perto dela não. E se bobear, ainda vai sair pelos cantinhos falando mal da pessoa. Mas quando a gente ama, a gente pode até ficar chateado, mas a gente pode até castigar, né? Porque, como a gente falou hoje de manhã, o rei que é justo, o governo que é justo, ele pune os maus e ele honra os bons, os que praticam bem. A gente pode até corrigir, mas continua amando. A gente pode até não estar de acordo, mas a gente continua amando. E eu termino
pegando a cruz do madeiro. Consegue imaginar? Eu sei que muitas das vezes a gente já pensou nisso, mas todo aquele castigo que Jesus Cristo sofreu, e cada chicotada que ele recebia, ele está dizendo assim: eu amo a todos, inclusive o que está me dando chicotada. E aí ele caminha. Quando ele está na cruz, vão pregar as mãos e os pés dele. E ele diz: eu amo a todos, inclusive que estão pregando os meus pés e as minhas mãos. Ele continua, é colocado de pé. Diz os estudiosos que a primeira coisa que vai acontecer com o crucificado era a dificuldade de respirar, porque o peso comprimia o pulmão, por isso que eles tinham tanta necessidade de fazer força para ficar em pé. Mas quanto mais fazia força para ficar em pé, mais rasgava as mãos e rasgava os pés. E por isso era um sofrimento tremendo, que eles chegavam a demorar horas para morrer, aonde eles se surpreendiam e se surpreenderam que Jesus Cristo morreu rápido, porque era costume quando os soldados iam embora, eles quebravam os pés, as pernas dos que estavam crucificados, para que porventura, por algum milagre, eles não fugissem. Mas o salmista disse sobre Jesus que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e quem conhece a história da crucificação sabe que não foi quebrado nenhum dos ossos. E aí veio o cara com uma lança e enfia-se na lateral de Jesus. E eu fico imaginando Jesus falando: não é dessa maneira que tu alcança o meu coração, mas se você se arrepender, meu coração ele é teu. E aí ele tem sede e pega uma mistura, então para ele no lugar de água. Nisso, depois de tanto tempo ele tendo dito: eu sou a água da vida, a água viva, aquele que beber de mim nunca mais terá sede. E aí depois ele fala assim: Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. Morreu, ressuscitou o terceiro dia, passou numa luta para o pessoal crer que ele havia ressuscitado, o pessoal que caminhou com ele tem que aparecer. E Tomé aí, interessante que ele aparece com um busto, né, gente? Eu fico vendo essa imagem, eu fico pensando nisso sempre, né? Está tudo trancado, todo mundo cheio de medo, adorado. E a Bíblia fala que está a porta trancada, está tudo fechado, Jesus ele passa e entra, né? E acho que ali eu morreria, né? Ele falou: pô, meu Deus, eu que ia cair durinho ali. E aí Tomé não está. Ele fala assim: não, Tomé também é importante para mim. Eu vou voltar para que ele creia. E volta e se sujeita a uma autópsia de um vivo. O cara está vivo, mas fala: toca aqui, bota a mão nos meus buracos aqui, e tu vais ver que eu sou eu de verdade. E ele foi assim tão certo, mas continua falando: eu vos amo de tal maneira que toda vez que você errar e você confessar a mim os seus pecados, eu vos perdoarei os seus pecados, eu não me lembro mais. E aí a gente erra de novo, ele fica lá na luta esperando. Se arrepende, porque eu estou pronto para perdoar, porque na cruz do madeiro eu levei contra mim toda a acusação que havia contra você. E ele continua nos amando. Mas ele disse em Mateus 17, quando ele ora: Pai, meu desejo é que, como eu e você somos um, e eles também sejam um, como eu e o Senhor o somos. E para que isso seja uma realidade, ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu desejo que a gente seja revestido de poder. Esse poder que nos une, esse poder que nos leva um ao coração do outro, esse poder que faz com que o maior sinal que esse mundo precisa ver é a maneira que nós amamos uns aos outros e amamos a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força e com toda a nossa alma, e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Se você deseja isso, se você deseja de fato ser revestido de poder,
e poder ser chamado de filhos de Deus, da maneira que você não ora mais só por aqueles que te amam, mas ora também pelo que te persegue, que você ama não somente aqueles que te amam, mas também você ama aqueles que te odeiam. Se você deseja viver isso de tal maneira que você possa ser chamado de discípulo do Senhor, eu te convido a ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Vamos mudar essa realidade, a começar por nós. Vamos mudar essa história. Em nome do Senhor Jesus. E não, eu não vou orar não. Hoje o culto, não sei se vocês repararam, hoje o culto foi dirigido pelo Ministério da Família. Semana que vem o Ministério de Música. No outro domingo das mulheres, o quarto domingo eu ainda vou ver aí, que isso foi até uma ideia da minha esposa, na hora ela falou, eu reclamei, mas depois eu fui orar e a gente está aí fazendo. Não é o terceiro domingo, semana que vem é o segundo domingo, pois é o primeiro domingo. Cláudio, vem aqui fazer esse clamor, Cláudio. Cláudio, nosso coordenador do Ministério da Família. Eu quero chamar o Cláudio para isso, para levantar esse clamor para que sejamos cheios do Espírito para vivermos essa realidade que confunde o mundo, mas que glorifica a Deus. Maravilhoso Deus. Louvado seja o teu nome. Louvado e glorificado, exaltado. Deus santo e eterno. A tua palavra, Pai, aleluia, no nosso coração, Pai. Glórias ao teu nome. Pai querido. Falou, Pai, aleluia, Pai, como devemos nos portar. Por isso, Pai, Deus amado, de Jesus, que teu possa, Pai, manifestar a tua graça em nossas vidas, Pai querido. Quero, Pai, te servir em unidade, Deus eterno, com interesse, Pai, no nosso coração. Glórias a ti, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua paz. Aleluia. Pai conosco, Pai. Derrama pela tua graça sobre nossas vidas, Pai querido. Aleluia. Permita, Pai, que possamos, Pai, entender, Pai, o teu propósito para o nosso viver. Assim seja, Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Manifesta, Pai, o teu querer. Manifesta a tua graça, Pai, teu povo com teu em Espírito nome Santo. de Jesus, Pai. Reveste, Deus, a tua igreja. Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, carece, Pai, da tua misericórdia. Aleluia. Carece, Pai, do entendimento, Pai. Glória ao Pai, em nome de Jesus. Que tu possa se manifestar, Pai, a nós, Pai. Que nós possamos estar aqui, ó Pai, transformado pelo poder do Teu Espírito. Aleluia. Que haja, Pai, salvação no nosso meio. Que haja, Pai, querido, transformação de vida, Pai. Nós queremos graças porque sabemos que quem tem o Espírito. Sabemos, Pai, que vai viver, Pai, em quem podemos confiar. Glória a Deus. Fale conosco, Pai. Transforma o nosso viver, Pai, para o louvor da Tua glória.